Quem nunca escutou esse comecinho? Se você ainda não conhece, fique aí que você já vai conhecer o que é esta música. E hoje eu quero trazer uma reação diferente, que é uma reação a 4 shows diferentes ao vivo com Monster. E um deles, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês sabem me responder, eu vou agradecer muito, mas ao longo da nossa reação, vocês vão ver e perceber por que eu quero fazer essa pergunta para vocês. Então fiquem aí para que eu possa fazer a pergunta e vocês me responderem, é claro. Então vamos começar primeiro a mostrar quais são os shows que eu vou reagir. O primeiro deles é esse show aqui, que é de Inkigayo. É um show que, para mim, foi o melhor show em que a música, a voz deles estavam muito bem colocada. Na minha reação, eu faço reação ao vocal e por isso vocês não vão escutar o instrumental, estará apenas o vocal e ainda uma parte do som do público, porque é difícil de você excluir a voz do público quando nós fazemos essa divisão de vocal com instrumental. E quando é um show ao vivo, a gente não consegue excluir totalmente o som do público. Então, um pouquinho do som de público vocês ainda vão escutar. Então, nós temos esse show de Inkigayo. Aí vai ter esse show do Music Core de 2016. E tem esse show que foi no Mama 2016, aquele show em que a calça do Shen rasgou e ele teve que amarrar o blusão na cintura para esconder a calça rasgada. Se vocês já viram esse show, vocês sabem que a calça dele estava rasgada. E finalmente esse show do MMA de 2016, aqui tá 2019, mas é de 2016. E é sobre esse show que vai ser a minha pergunta. Então, sempre que aparecer este show, essa imagem deste show, prestem atenção que a pergunta vai ser sobre esse show. Vocês perceberam a voz do Baekhyun nesse show? Veja só, vou colocar de novo a parte do Baekhyun. E tem mais uma parte aqui um pouquinho antes que ele também dá uma extraviada na voz. Ó. Então, só nesse trecho, o Baekhyun teve 2 deslizes na voz. Vamos comparar com os outros 3 shows que também foram ao vivo, o que acontece nesta parte.
Perceberam a diferença? Olha como que esse daqui saiu. Ok, vamos continuar aqui para frente. Aqui também surrou no mesmo show no MMA 2016. Veja que o surrou nessa partezinha ele também perde um pouco o seu vocal, porque todos eles são muito estáveis. A gente conhece o vocal do EXO e sabe que a voz deles, de todos eles, é muito estável a voz. E nesse show particularmente, foi aquele show que ficou conhecido, o show que Shen desafinou e desafinou feio. Mas, ouvindo somente o vocal, sem o instrumental, a gente percebe que não foi só Shen. Mas a maioria deles, ou aconteceu algum problema, ou a voz mesmo ficou meio estremecida. Então preste atenção, é uma coisinha mínima na voz do Surro, mas nenhum outro show acontece isso. Olha só. Ó, nesse pedacinho ele dá uma perdida aqui de voz. Ó. Agora vocês vão escutar o mesmo trecho nos outros shows. Olha como é diferente. Então, aqui também, olha. Percebe como ficou assim, não ficou tão sequencial como aqui, ó, Music Core. Presta atenção aqui, ó. Aqui o microfone de Sehun não funcionou. E algumas coisas estavam assim muito erradas durante esse show. E aqui o que eu achei estranho foi Kai aqui, parece que ele parece que ele explodiu, soltou uma emoção presa, porque ele foi, nessa parte ele foi agressivo. Tudo bem que a música talvez exija essa agressividade, mas em nenhuma apresentação Kai fez isso. Porque Kai, a gente sabe que é uma pessoa suave, é uma pessoa meiga, e ele não faz esse tipo de... ele não canta dessa forma, mas preste atenção como parece que ele está soltando muita raiva. Olha só. Agora nos outros shows você não vê essa raiva de Kai. Então veja a diferença da forma como ele
explodiu neste show aqui. Tava brabo! Então, mesmo que a música exija ali uma força, uma potência, Kai, ele continua cantando da maneira como ele é. Perceberam? Perceberam a diferença da entonação da voz, da postura, da leitura corporal dele lá no MMA do ano 2016 para esses outros que foi até no mesmo ano. E veja que Dio, ele tem uma voz potente e bastante estável. Eu não sou uma expert em música, mas parece que aqui ele teve 2 momentos em que a voz dele ficou um pouco ressonante. Olha como é diferente. E aqui, Shen, que eu percebi, parece que Shen já está cansado, a voz dele não está como ela é, bastante estável, bastante potente. Aqui você já percebe que a voz dele parece que já está cansada. Eu acredito que eles não fizeram nenhuma apresentação longa antes de fazer essa música do Monster, para que a voz dele já estivesse assim. Perceba como ele está cansado em relação aos outros shows que vai aparecer. Percebe? 네 삶을 다 뒤집어 버리는 게 I'm sorry you make me so crazy Então ali antes, quando ele cantou, a gente já percebia uma alteração na voz dele, e aqui foi quando ele realmente deu uma entortada que não parece Shen. E esse show ficou bastante comentado porque foi o show em que Shen cometeu esse erro. Mas veja que até agora a gente viu que também teve pequenos errinhos dos outros. I'm sorry you make me so crazy I'm sorry you make me so crazy you I'm sorry you make me so crazy you I'm sorry you make me
E aqui, Channel também não está com a voz potente que ele tem, que a voz de Channel também é muito potente, com uma sonoridade muito boa. E veja que a sonoridade aqui, ele parece que está engolindo as palavras e não sai como o Channel canta. Tá assim, irreconhecível. Eu, pelo menos, achei, além do problema do microfone, eu achei que Channel parece que estava engolindo palavras. Eu não conheço coreano, mas a gente não vê assim a sonoridade das palavras, a sonoridade que ele faz. E depois você compara com os outros shows, é totalmente diferente. Então veja só. 내게 난 기놈이 같은 난 내 존재의 일부 날 그대로 받아들여 너의 두려움 걱정은 접어들여 네가 견디만 할 고통은 느껴 더 깊이 빠져들여 난 너를 가지고 놀아 내 손에서 맘껏 놀아 좀 망가지만은 영원이면 돌아보라 Coming back 꿈으로 풀고 살아 그래 넌 좋다니 이름 여밖에 뒤집고 무너뜨리고 삼켜 그래. Aqui é o Ye 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 de Dio, que tá com também nesse show de MMA, no MMA. 뒤집고 무너뜨리고 삼켜 그래 넌 좋다니 널 망쳐놓을 거야 네 맘속에 각인된 채 죽어도 영원히 살래 Because you call me monster. E aqui o microfone de Kai não funcionou, né? No MMA. Aqui funcionou o microfone. Quando eu resolvi fazer essa reação a Monster, eu havia visto esse show de MMA 2016 em que Shen desafinou. Aí eu falei, bom, vou reagir a esse que a gente já viu que tem um problema, vamos reagir aqui. Tinha aquele problema de Serum com o microfone e o problema também de Kai com o microfone. Falei, eu vou reagir a esse Monster. Mas eu quero ver como é um Monster colocando outro show para comparar, para ver se foi ali ou eles sempre se apresentam daquele jeito, não com erro de Shen, mas daquela forma. Se Kai canta daquela forma explosiva ali naquele momento. E aí, quando eu fui olhar os outros shows, os outros 3 shows ao vivo de Monster, são 3 shows diferentes desse MMA. Aqui parece que todos estavam alterados em termos psicológicos, eles não estavam tranquilos, eles não estavam felizes, parece que eles estavam nervosos ou ansiosos, porque a voz não saiu plena, não saiu potente como eles têm. E por isso que Baekhyun perdeu a voz, Dio também, Shen também. No entanto, quando a gente tem o instrumental junto, esses pequenos erros menores que os outros cometeram não aparecem. Não aparece muito. Agora, quando vocês forem escutar, vocês vão perceber esses pequenos erros também que Baekhyun, Dio, Suho e Shen cometeram.
Mas por que só apareceu de Shen? Porque todos os outros erros, vamos dizer assim, estão abaixo do som do instrumental. O instrumental, ele meio que cobre um pouco e disfarça aqueles pequenos erros que os demais cometeram, porque a voz não está acima do instrumental. Mas a voz de Shen, ele vai muito acima do instrumental e ele se destaca, a voz dele se destaca em cima do instrumental, e por isso parece que só Shen errou, mas não. Teve vários erros ali. Eu não mostrei todos, porque senão a gente ia parar muitas vezes. Eu coloquei só os que são mais detectáveis. E além disso, os erros de microfone que não funcionou e a explosão de Kai, que eu achei muito estranho. Na hora assim que eu assisti, eu achei muito estranho, porque por mais que a música exija aquilo, Kai, ele assim, não tem tanto essa agressividade para explodir daquele jeito. Eu achei estranho quando eu assisti a primeira vez. Quando eu assisti os outros shows, Kai estava da maneira como nós o conhecemos e mais coerente com ele. Porque mesmo que a música seja teatral, seja uma interpretação, ela sempre é coerente com a pessoa. E ali Kai mostrou, sei lá, uma raiva que estava contida ou um nervosismo que estava contido dentro deles. Então, você sabe alguma coisa que aconteceu naquele show do MMA? Porque eu queria muito saber o que aconteceu, e não foi apenas com Shen, não, foi com todo o grupo. Inclusive Suho, que é o mais estável do grupo, ele também perdeu um pouco a voz. E a voz do Suho é muito estável. A voz de Suho, de Dio, de Baekhyun são vozes bastante estáveis, bastante potentes, e ali, naquele momento, não exigia tanto assim como exigiu a voz de Shen naquela parte que ele desafinou. A parte que eles perderam um pouquinho a voz não era uma parte assim difícil de cantar. Para eles não era difícil, se fosse para mim era terrível, mas para eles não é uma parte difícil de fazer. E por que eles fizeram aquilo? É porque alguma coisa aqui dentro estava atrapalhando a voz, atrapalhando a respiração, atrapalhando alguma coisa. E eu tô muito curiosa para saber o que é que aconteceu, que eles todos ficaram tão fora do prumo. Porque apesar de eu não ter mostrado, mas em alguns momentos, Xiumin também aconteceu alguns probleminhas na voz dele, nada grave, não, nada assim que marcante, mas você percebe ouvindo um show, assim, pegando pedacinhos do show e colocando igual eu fiz na sequência e comparando a voz. Xiumin também estava com a voz assim, mas não teve assim um deslize de voz como teve os outros, apenas não estava aquela voz estável que o Xiumin tem também. E por isso que eu não coloquei aqui. Sehun não deu nem para escutar a voz dele, porque o microfone não funcionou. Por isso que a gente não sabe se aconteceu alguma coisa na voz dele ou não, porque não deu para escutar. E de Kai a gente só escutou aquela explosão. Agora, de Xênio, eu não coloquei aqui na sequência de Xênio, porque é muito longo a parte do Xênio. Mas, se você escutar todas as partes de Xênio, você vai ver que ali ele também não estava estável. Nesse show ele também não estava estável. Aquilo que eu falei, parece que ele estava comendo um pouco o rabinho das palavras, sabe? Assim, não vinha a palavra plena, não vinha a voz plena do Xênio. E
Foi o que eu senti nesse MMA 2016. Eu sou muito nova no mundo K-pop e 2016 eu nem sonhava e nem sabia que existia K-pop, e por isso, né, não soube das coisas que aconteceram lá em 2016. Se você sabe, aí me conta, que depois aí eu vou conseguir entender porque esses meninos que têm uma voz fabulosa naquele show, tudo que tinha que acontecer de errado aconteceu, coisa que a gente não viu nos outros 3 shows. Aqui eu coloquei pedacinhos, mas nenhum momento dos outros shows, e eu escutei todos eles do começo até o fim várias vezes para ver se eu conseguia também encontrar alguma coisa nos outros 3 shows que existe ao vivo. Tudo que tinha que acontecer errado aconteceu, mas ficou marcado que foi o show que Shen desafinou. E é verdade, ele desafinou, mas não foi só ele não. Todos eles. E isto demonstra que alguma coisa aconteceu e pegou todos eles. E desde antes a gente já vai percebendo na voz de Shen que não está estável. Desde antes eu mostrei para vocês que a voz dele a voz do Shen já não estava estável, já não estava como nos outros shows aparece. E por isso que ali não é de se estranhar que ele perdeu a voz e desafinou, porque ele já não estava com a voz estável, já desde antes, não foi só ali. Desde antes a gente já percebe instabilidade na voz de Shen, e não é porque ele não tem voz, é porque aqui dentro tinha algo que estava segurando a voz, vamos dizer assim, estava prendendo a voz de todos. É bem impressionante isso, é bem impressionante. Eu fiquei impressionada, eu achei que não fosse, que eu só fosse encontrar aquele erro de Shen e do microfone, mas quando eu escutei, eu falei, caramba, como pode num mesmo show todos eles cometerem um erro? Serrum não cometeu erro, cometeram um erro com ele de não dar um microfone bom para ele, mas também aconteceu um erro com Serrum. Impressionante, né? Era para ser assim esse show. Muito obrigada pela presença de vocês, pelos comentários de vocês, e até o próximo vídeo de reação da vovó, que vou trazer uma outra reação fantástica. Aguardem.